Olá pessoal, tudo bem? Como estão? E aí, tudo tranquilo com a atividade anterior? Acredito que sim, né? Nós falamos sobre o diálogo, né, entre as pessoas. Agora hoje o assunto é o seguinte: o diálogo ele pode ser aprimorado, né? O que vocês acham? Será que nós podemos melhorar o nosso diálogo? E se duas pessoas estiverem, digamos assim, falando sobre o mesmo assunto, mas tendo ideias diferentes, hein? Tendo ideias diferentes, o que vocês acham que isso aí pode, o que isso pode gerar ou ocasionar, hein? Vocês acham que pode ser alguma coisa bem legal daí ou não? Bom, então hoje o diálogo ele pode ser aprimorado. Esse é o nosso assunto para hoje. E nós vamos falar de uma coisa chamada dialética. O que é dialética? Minha nossa. Vamos aí agora falar com um tipo de coisa que é diferente do que nós vimos até agora, certo? Então vamos lá. O diálogo ele pode ser aprimorado. O texto nos diz que para ampliar a nossa reflexão a respeito do diálogo, podemos observar de que maneira ele se faz presente na escola e em outros ambientes que frequentamos. E além disso, ele ocorre, ou melhor, além disso, além de investigar como ocorre nos meios de comunicação, na política e assim por diante. E nesse sentido, a filosofia tem contribuições para dar nesse aprimoramento do diálogo, né? Mas acontece que é o seguinte, né? Em todas as épocas, as pessoas têm modos diferentes de pensar e de se expressar. Ó, vocês, por exemplo, 8º ano, vocês têm uma forma diferente de se expressar do 7º. Já o 7º tem uma forma diferente de se expressar do 9º. Por que será que isso acontece? Primeiro, cada um de nós tem um meio no qual vive. Uma sociedade diferenciada. Começa pela família. O que a família tem? Costumes, tipo de organização, tipo de conhecimento, vontade de conhecer lugares ou não, viaja ou não, assiste muito documentários ou não. Então, existem N coisas, N situações que modificam o tipo de diálogo que cada um apresenta. E ele traz isso da onde? Do meio de onde ele vive e convive todos os dias. É isso que acontece. Então, os filósofos, né, o Hegel, o George Hegel, como nós vamos ver agora na sequência aqui na nossa apostila, ele concluiu algo sobre o diálogo que nós vamos ver agora. Diz ele assim, né? Não que ele tenha dito, mas ele fez essa observação. Observando a realidade à sua volta, o filósofo George Hegel concluiu que tanto no mundo quanto no pensar, um determinado movimento se repetia. Que movimento era esse? Ele chamou isso de dialética. E de acordo com o próprio filósofo George, tal movimento começava com o quê? Com o confronto de situações ou ideias contraditórias e levava à construção de uma síntese, ou seja, resultava em uma nova situação ou ideia com semelhanças e também com diferenças em relação às duas anteriores. Pessoal, então é o seguinte, se eu colocasse vocês 8º ano, cada 2 alunos de frente e conversar sobre um determinado tipo de assunto, cada um de vocês teria um conhecimento, uma base, uma posição, uma afirmação. Ou não?
Se uma afirmação de um fosse contraditória à outra, vocês fariam um debate. Cada um colocaria os pontos positivos e negativos. E no final, para não haver uma discrepância muito grande, vocês chegariam a uma conclusão, ao que o filósofo chamou de síntese. Uma nova visão sobre as coisas. Quer dizer, uma nova ideia. Não abandonar o que já é, mas acrescentar. Ter assim a capacidade de aceitar opiniões diferentes, de criar uma síntese, ou seja, uma nova ideia. Então, voltando ali, Hegel afirmava que, ainda que tal movimento, a dialética, ela recomeçava sempre que surgia uma nova situação ou ideia que contrariasse a síntese estabelecida. E esse novo debate, esse novo confronto, resultava em outra síntese e assim sucessivamente. Notem que cada vez que uma ideia chega a uma conclusão e ela é colocada à visão mundial, ela ganha uma ideia talvez contraditória. Ela pode ou não ter uma ideia contraditória. E aí essa ideia estabelecida encontra essa ideia contraditória e chega a uma nova síntese, uma nova conclusão. Certo? E assim é continuamente. Ele diz que isso não para. Isso continua sempre. Né? E olha, vejam a figura do nosso amigo ali. Ele diz: confrontar ideias diferentes pode gerar novas ideias. Novas ideias. Ok? Novas ideias. É bom ter novas ideias, né? Vocês já... talvez não tanto vocês, né, que estão mais inseridos nesse mundo digital, mas para nós professores, essa pandemia, né, ela veio para fazer com que novas janelas e novos pensamentos e novas ideias fossem colocadas à prova, para ver se essas novas situações, né, pudessem ser absorvidas por nós, que somos de uma outra geração de vocês. E o que está acontecendo é justamente isso. Havia uma ideia de uma certa resistência, né? E agora os professores estão totalmente engajados nessa nova era. O digital está dentro de nós agora também. O mundo que nós descobrimos, além daquele que nós já tínhamos e estávamos usando, se abriu de tal forma que criou uma nova síntese dentro do nosso pensamento, na nossa atitude. Hoje, nós temos uma nova construção de ideias e situações que estão se encaixando gradativamente dentro de nós. E isso, lógico, não só nós, mas o mundo inteiro teve que se readaptar, teve que se reinventar. Eu fico imaginando se esse filósofo estivesse vivo hoje, o que ele diria nesse momento, nessa situação em que o mundo passa? O que ele diria a respeito das ideias? Né? Como isso seria tratado por ele? Bom, vamos continuar com a nossa apostila ali. Olha só. Desculpa, foi um pouquinho demais. Quando aplicamos ao diálogo o conceito de dialética, ou seja, uma conclusão, uma nova ideia que surge de um debate de ideias, né? Tal como estabelecido por Hegel, mostra que perante as diferentes formas de se pensar a respeito de um assunto, não devemos simplesmente aceitar uma e excluir as outras. Não simplesmente aceitar uma e excluir as outras. Não é só a minha ideia que é correta. Eu posso estar
totalmente absorvido pela ideia que eu tenho, ela pode ser totalmente funcional, ela pode ser positiva, pode ser prestativa, pode ser totalmente boa. Mas se alguém vem com uma outra ideia e me mostra que ela funciona também, por que não juntar as duas? E criar uma nova síntese. Há uma contradição e há uma nova síntese. Há um conjunto de ideias que se agrupam e que formam uma nova ideia, uma nova síntese. Olha lá, vamos lá, continuando ali, né? Portanto, dialogar dialeticamente permite descobrir por meio de reflexão ou da reflexão do respeito o que duas ou mais ideias diferentes podem gerar quando se encontram. Assim, os pensamentos podem se tornar mais abrangentes por meio de uma prática dialógica que nos permite o quê? Primeiro, atualizar maneiras de pensar e buscar a verdade. Buscar a verdade. Lembre-se que não existe apenas uma verdade nesse mundo, né? Os vários grupos étnicos, religiosos e políticos, cada um tem uma verdade. E cada um defende a sua. Tá? Eu não posso simplesmente chegar assim, ó, a sua verdade é mentirosa, ela não existe, vou jogar no lixo e só a minha que agora prevalece. Não, não é assim. Tá? Repetindo, atualizar maneiras de pensar e buscar a verdade. Segundo, revisar teorias ou leis estabelecidas. E terceiro, contribuir para o bem comum. Se tudo isso me faz contribuir para uma melhoria do indivíduo, para uma melhoria do pensamento, para uma melhoria da compreensão das coisas, então serviu. A contradição e a dialética, né? Essa dialética ela contribuiu para criar uma nova síntese, uma nova ideia que vai melhorar, né? Vai ser melhor ou vai contribuir para o bem comum. Muito bem, voltando para a apostila, agora que nós conhecemos o conceito de dialética, elaborado por Hegel, tá? E a importância de aplicá-lo ao diálogo, realiza a seguinte atividade. Agora tem algo que muitos não gostam, mas infelizmente nós vamos precisar fazer alguma atividade e ser avaliativa, né? Então, nós temos ali na página que está aberta, está na tela. Escreva um roteiro para uma história em quadrinhos que exemplifique um diálogo dialético, né? Ou seja, ideias contraditórias, mostrando uma ou mais sínteses decorrentes de ideias contraditórias. Ou seja, a síntese é a conclusão, é o que resultou de positivo dessas duas ideias contraditórias, ok? Crie também os personagens e a descrição do cenário na história. Recorte os balões, bom, não precisa, tá? Nem sem muita, digamos assim, frescura. Desenhe apenas, escreva a sua história, né, sem muita parafernália, porque seria feito em sala de aula, de uma forma assim, bem material, usando material, criando história, você se juntando em grupo, batalhando, criando, inventando, discutindo, tendo ideias contraditórias e criando sínteses aqui, tá? Tendo uma dialética em sala de aula, ok? Então, toda vez que nós falarmos em dialética agora com vocês, vocês vão saber, a dialética é a construção de uma nova ideia de ideias contraditórias. Tá certo? Muito bem. Pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado de conhecer a dialética, né? Eu amei lembrar essa parte da filosofia, é muito bacana. E ela deve nos fazer pensar o seguinte: quando alguém vier com uma ideia contraditória ou contrária à nossa, não simplesmente sair de sola, né? Dar uma voadeira no cara, esquece isso aí, não presta, a minha ideia que é... Não. Parar, ouvir, colocar a sua ideia também, pensar em conjunto, criar uma síntese, se possível, né? Muito bem, é isso aí. Nós nos despedimos aqui da nossa quarta aula. Até semana que vem, pessoal.